Prepare-se. Você está prestes a cruzar a linha entre o que é real e o que é inexplicável. Bem-vindo ao Relatos Reais, onde o medo não é apenas uma história. Ele é uma lembrança gravada na pele. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a trazer cada vez mais relatos para você. Sempre achei que essas histórias de assombração eram exageros, invenções para entreter ou assustar. Algo que os antigos contavam nas rodas de conversa para impressionar ou espantar os mais novos. Eu ria dessas histórias, achava que era coisa de quem ficava sozinho demais, viajando por longas estradas desertas. Mas, depois daquela noite, nunca mais duvidei. Sou caminhoneiro há mais de 2 décadas. Já rodei por esse país de ponta a ponta, enfrentando todo tipo de situação. Tempestades que pareciam querer arrancar o caminhão da pista, acidentes, trechos tão esburacados que eu pensava que o eixo ia quebrar a qualquer momento. Mas nada se compara ao que aconteceu naquela viagem. Naquele dia, meu destino era um município pequeno no interior. Estava levando uma carga de cereais e deveria passar por uma estrada que já conhecia bem. Era um percurso tranquilo, embora isolado. Lembro que o clima estava estranho desde o começo. A manhã havia sido abafada, mas ao longo do dia o céu ficou cinzento, carregado de nuvens pesadas. Quando o sol começou a desaparecer, algo mudou no ar. Um vento frio surgiu de repente, cortando como uma lâmina. Não era o tipo de frio que te faz tremer. Era um frio que se infiltra nos ossos, deixando uma sensação incômoda, como se algo estivesse errado. A primeira coisa estranha aconteceu quando passei por um vilarejo que conhecia bem. Era o tipo de lugar onde sempre via gente na rua, crianças brincando, cachorros correndo. Mas naquela noite, não havia ninguém. As casas estavam fechadas, as luzes apagadas. Tudo parecia abandonado, como se a vida tivesse sido drenada dali. Na hora, pensei que talvez houvesse um apagão. Mas conforme o caminhão avançava e o vilarejo ficava para trás, a sensação de desconforto aumentava. As sombras das árvores pareciam se alongar de maneira estranha sob os faróis, como se dançassem numa coreografia que só elas conheciam. Foi então que vi a mulher pela primeira vez. Estava parada na beira da estrada, imóvel. Usava um vestido branco, que balançava suavemente com o vento. Seu cabelo escuro cobria parte do rosto, e ela não fazia nenhum movimento. Reduzia a velocidade, mas algo dentro de mim dizia para não parar. Passei por ela e, pelo retrovisor, vi que continuava lá, na mesma posição. Mas foi o olhar dela que me perturbou. Não sei explicar porquê, mas parecia que ela sabia algo que eu não sabia, algo que eu não deveria saber. Continuei dirigindo, tentando afastar a imagem da mulher da minha mente. Mas não demorou muito para que outra coisa estranha acontecesse. O rádio do caminhão, que sempre mantinha ligado para me fazer companhia, começou a chiado. Troquei de estação, mas só havia estática. Depois de alguns minutos, ele simplesmente desligou sozinho. Quilômetros depois, percebi que algo estava errado com o marcador de quilometragem. Estava preso no mesmo número, como se eu não estivesse saindo do lugar. Olhei para os lados, tentando identificar algum ponto de referência, mas tudo parecia igual: a estrada, as árvores, a escuridão. Comecei a sentir como se estivesse preso em um loop infinito. O ronco do motor, que antes me trazia conforto, agora parecia ameaçador, como se o próprio caminhão estivesse tentando me alertar de algo. Foi então que ouvi pela primeira vez os sussurros. No começo, pensei que fosse o vento entrando pela fresta da janela, mas os sons ganharam forma, se transformando em vozes. Por que você está aqui? A voz feminina era baixa, mas clara. Não era uma pergunta gentil, soava como uma acusação. Olhei pelo retrovisor, esperando encontrar algum passageiro invisível, mas a cabine estava vazia. A sensação de estar sendo observado era cada vez mais intensa. Minha pele estava arrepiada, e a cada quilômetro eu tinha a impressão de que algo estava se aproximando. De repente, algo cruzou a frente do caminhão. Era rápido demais para identificar, mas parecia humano. Freiei bruscamente, e o caminhão derrapou.
Meu coração batia como um tambor, e, quando olhei para a estrada, ela estava lá novamente, a mulher. Dessa vez, ela estava mais perto, e seu rosto estava completamente visível. Seus olhos eram profundos, negros como um abismo, e havia algo terrivelmente errado em seu sorriso. Era largo demais, impossível para um rosto humano. Pisei fundo no acelerador, tentando me afastar dela. Mas, quanto mais eu dirigia, mais a sensação de perseguição aumentava. As vozes na cabine ficaram mais altas, repetindo palavras que eu não entendia. Pareciam línguas antigas, carregadas de raiva. Foi quando as luzes apareceram. No começo, achei que fossem faróis de outro veículo, mas elas estavam paradas na estrada. Oscilavam, como se flutuassem no ar. Quando me aproximei, simplesmente desapareceram, deixando-me no escuro novamente. Parei o caminhão. Precisava entender o que estava acontecendo. Saí da cabine, e o ar do lado de fora era denso, quase impossível de respirar. Senti que algo estava errado com o tanque de combustível. O marcador indicava que estava quase vazio, embora eu tivesse enchido antes de partir. Enquanto verificava, ouvi passos atrás de mim. Virei rapidamente, mas não vi nada. Só a escuridão. Mas eu sabia que não estava sozinho. Você não deveria estar aqui. A voz estava clara agora, vindo de todas as direções. Meu coração quase parou quando olhei para a estrada e vi a mulher novamente. Ela estava mais próxima, os olhos fixos em mim. Corri para a cabine e travei a porta. Liguei o motor, mas ele engasgou algumas vezes antes de pegar. Acelerando com toda a força, avancei pela estrada. As vozes e os sussurros me perseguiam, como se estivessem dentro da minha cabeça. A estrada parecia interminável. Por mais que dirigisse, nada mudava. O desespero começava a tomar conta de mim quando, de repente, vi luzes familiares à frente. Eram postes de iluminação, indicando que eu estava chegando a algum lugar habitado. Quando finalmente alcancei a cidade, o peso no meu peito diminuiu. Mas algo dentro de mim sabia que eu não estava completamente livre. Entreguei a carga sem dizer uma palavra a ninguém. Quando contei para alguns colegas dias depois, a maioria riu. Disseram que eu estava cansado, que tudo não passava de uma ilusão. Mas eu sei o que vi, sei o que senti. Desde aquela noite, evito aquele trecho de estrada. Até hoje, sinto que algo me acompanha. E você? Acredita em histórias de caminhoneiros? Ou prefere continuar achando que elas são só invenções? Meu nome é Álvaro, e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Passei metade da minha vida dirigindo por estradas desertas, atravessando madrugadas sozinho com meu caminhão e meus pensamentos. Nunca fui de acreditar em assombrações, mas algo que aconteceu comigo me fez mudar de ideia de uma forma que nunca imaginei. A viagem começou como qualquer outra. Peguei uma carga de madeira em uma cidade do interior e precisava entregá-la em outra, a centenas de quilômetros de distância. O percurso seria longo, com trechos isolados e pouco movimento. Isso nunca me incomodou. Na verdade, até gostava. Sempre achei que o silêncio da estrada me ajudava a organizar as ideias e manter a calma durante as longas horas de direção. Por volta da metade do trajeto, o GPS indicou um desvio inesperado. Havia uma estrada menor, secundária, que cortava parte do percurso, reduzindo algumas horas de viagem. Não era a rota que eu costumava fazer, mas o tempo extra parecia tentador. Decidi arriscar, pensando que seria apenas uma pequena mudança de rota. Mal sabia eu que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. Assim que entrei na estrada, percebi que algo estava diferente. O asfalto era irregular, como se não fosse usado há anos. A vegetação nas laterais estava alta e densa, quase invadindo a pista. As árvores eram enormes, com galhos retorcidos que se estendiam em formas grotescas, parecendo mãos tentando agarrar o caminhão. Liguei os faróis altos para enxergar melhor, mas a sensação de isolamento era desconfortável. Depois de alguns quilômetros, comecei a notar algo estranho.
postes de luz antigos, daqueles de madeira, espalhados pela estrada. O curioso é que não havia nenhuma cidade próxima, nem vilarejo. Os postes estavam gastos, e as lâmpadas piscavam fracamente, criando um efeito quase hipnótico. Parecia que a estrada não era apenas secundária, mas também abandonada há muito tempo. Segui em frente, tentando ignorar o incômodo crescente. Foi quando vi, pela primeira vez, o vulto. Era uma figura escura, de pé na beira da estrada. No início, achei que fosse um animal, talvez um cervo ou um cavalo, mas, conforme me aproximei, percebi que tinha a forma de uma pessoa. Reduzi a velocidade, mas não parei. Passei por ela e, pelo retrovisor, vi que a figura ainda estava lá, imóvel. Não consegui distinguir seu rosto, mas a sensação de estar sendo observado era intensa. Meu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. A estrada parecia se estreitar, as árvores se inclinando mais sobre o asfalto, bloqueando parte da luz dos faróis. Era como se a própria natureza estivesse conspirando contra mim. A estrada parecia cada vez mais longa. Não havia placas, nem sinais de outro veículo. Meu rádio, que sempre tocava música para espantar o silêncio, começou a falhar. Primeiro, a música ficou distorcida, como se alguém estivesse mexendo nos controles. Depois, se transformou em estática, preenchendo a cabine com um som perturbador. Logo depois disso, os postes de luz começaram a apagar, um por um. À medida que avançava, a escuridão parecia me engolir. Apenas os faróis do caminhão iluminavam o caminho à frente, mas mesmo assim, algo parecia errado. A sensação de isolamento era esmagadora, e comecei a duvidar da minha decisão de pegar aquela estrada secundária. Foi então que percebi, a estrada não era mais a mesma. O asfalto havia desaparecido, e agora eu dirigia sobre uma trilha de terra batida, esburacada e irregular. Olhei para o GPS, mas ele estava congelado, mostrando um ponto fixo, como se eu não estivesse me movendo. Tentei reiniciar o aparelho, mas nada funcionava. A estrada parecia interminável, sem fim à vista. A cada curva, a sensação de estar perdido aumentava. O céu estava encoberto por nuvens pesadas, bloqueando qualquer sinal de luz natural. A escuridão ao meu redor era completa, e os sons da natureza estavam abafados, como se o mundo estivesse silenciado. A única coisa que ouvia era o som do motor do caminhão, que agora parecia mais alto e ameaçador do que nunca. Então, vi algo novamente. Desta vez, era uma mulher. Ela estava no meio da estrada, usando um vestido antigo e desbotado, com cabelos longos que cobriam o rosto. Reduzi a velocidade e bufei, irritado. Pensei que fosse algum morador local pedindo carona, ou talvez alguém que precisasse de ajuda. Abri a janela e gritei: "Precisa de ajuda?" Ela não respondeu. Apenas levantou a cabeça devagar, revelando olhos fundos, quase inexistentes, e um sorriso assustador. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Meu coração disparou, e uma sensação de pânico começou a se instalar. Pisei fundo no acelerador, tentando me afastar daquela visão, mas a estrada parecia se repetir. Era como se eu estivesse preso em um ciclo interminável, passando pelas mesmas árvores, os mesmos postes quebrados, as mesmas figuras estranhas que apareciam e desapareciam na beira da estrada. Cada vez que tentava mudar de direção, a estrada retornava ao mesmo ponto, como se estivesse presa em um loop temporal. O rádio, que antes estava mudo, voltou a emitir som, mas não era música. Eram sussurros, palavras desconexas em línguas que eu não entendia. As vozes pareciam vir de todas as direções, preenchendo a cabine com uma cacofonia de sons perturbadores. Fechei os olhos, tentando me concentrar na estrada, mas os sussurros continuavam, aumentando em intensidade. Foi quando tudo piorou. Algo começou a bater na lateral do caminhão. Primeiro, achei que fosse um galho de árvore, mas os ruídos eram rítmicos, como se alguém estivesse batendo com as mãos. Olhei pelo retrovisor e vi uma sombra se movendo rapidamente atrás de mim.
Meu coração quase parou quando percebi que a mulher do vestido desbotado estava correndo atrás do caminhão. Ela não deveria ser capaz de acompanhar aquela velocidade, mas estava lá. Seus pés deslizavam pelo chão como se não tocassem o solo. Acelerando ainda mais, tentei ignorar a sensação de perseguição, mas a mulher continuava se aproximando, cada vez mais próxima. Sua presença era opressiva, e o cheiro de enxofre parecia encher a cabine, tornando o ar quase irrespirável. As vozes no rádio tornaram-se mais claras, agora entoando uma melodia sinistra que parecia ecoar de algum lugar além da realidade. Então, tudo ficou escuro. Acordei com o barulho de um carro buzinando. Estava parado no meio da estrada, com o motor desligado. Um outro caminhoneiro havia parado para ver se eu estava bem. Ele disse que me encontrou lá, imóvel, com os olhos abertos, mas sem responder. Confuso, olhei ao redor. Estava em uma estrada diferente, asfaltada e movimentada. Não havia sinal de postes antigos, nem de trilha de terra. Apenas o céu começando a clarear com os primeiros sinais do amanhecer. Tentei explicar o que havia acontecido, mas o homem apenas balançou a cabeça, dizendo: "Essa estrada, dizem que quem entra nela nunca volta o mesmo. Você teve sorte de sair vivo." Desorientado, agradeci e continuei minha jornada. Cheguei ao destino sem maiores incidentes, mas a sensação de que algo me acompanhava não me abandonava. Ao entregar a carga, contei a alguns colegas sobre a experiência, mas a maioria riu. Disseram que eu estava cansado, que tudo não passava de uma ilusão causada pelo cansaço e pela solidão. Mas eu sei o que vi, sei o que senti. Desde aquela noite, evito aquela rota a todo custo. E, até hoje, às vezes, quando estou dirigindo à noite, sinto que algo me observa, escondido nas sombras. Em noites de tempestade, quando os ventos sopram forte e a escuridão parece mais densa, lembro-me da mulher do vestido desbotado e dos sussurros que ecoaram pela cabine do meu caminhão. Uma noite, meses depois daquele incidente, estava dirigindo novamente por uma estrada deserta, tentando recuperar o sono perdido. As luzes do caminhão iluminavam a estrada à frente, refletindo nas poças d'água formadas pelas chuvas recentes. O rádio estava ligado, tocando uma música suave que me ajudava a manter a calma. De repente, senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei pelo retrovisor e vi, ao longe, a mesma figura da mulher no vestido branco. Desta vez, ela estava parada na beira da estrada, olhando diretamente para mim. Meu coração disparou, e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Reduzi a velocidade, tentando não encarar o olhar vazio dela, mas a sensação de ser observado era inegável. Enquanto dirigia, notei que os postes de luz da estrada começavam a piscar de maneira irregular. A névoa que se formava na pista tornava a visibilidade quase nula. O rádio começou a falhar novamente, e as vozes sussurrantes retornaram, mais claras desta vez, como se estivessem tentando me comunicar algo importante. "Não devias ter vindo." A voz feminina ressoou pela cabine, fria e ameaçadora. Assustado, pisei fundo no acelerador, tentando me afastar da figura que ainda observava de longe. Mas, quanto mais eu dirigia, mais a sensação de estar preso naquela estrada retornava. As árvores pareciam se mover, bloqueando a luz dos faróis e criando um labirinto de sombras que eu não conseguia decifrar. Foi então que vi outra figura na estrada, desta vez uma criança. Ela estava parada, olhando para mim com olhos grandes e vazios. Reduzi a velocidade, mas não parei. A criança desapareceu assim que passei por ela, mas o medo permaneceu. Meu coração batia descontroladamente, e a sensação de que algo estava profundamente errado aumentava a cada minuto que passava. Decidi que não podia continuar assim. Precisava encontrar uma saída, uma maneira de quebrar o ciclo. Pensei em voltar pela estrada principal, mas ela parecia se estender infinitamente à minha esquerda e à minha direita, sem nunca encontrar um ponto de saída. Senti uma presença atrás de mim, uma sombra que parecia se alongar e se contorcer, seguindo cada movimento do caminhão. De repente, o caminhão começou a falhar. O motor engasgou e o veículo parou abruptamente. Fiquei sentado ali, no meio da estrada deserta,
ouvindo apenas o som distante do vento e os sussurros que agora pareciam estar mais próximos. A porta da cabine se abriu lentamente, e a mulher do vestido branco entrou silenciosamente, seu olhar fixo no meu. "Você não pode fugir", ela sussurrou, sua voz ecoando na cabine. Senti uma força invisível me empurrar para fora do caminhão. Tentei resistir, mas era como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis. Quando finalmente consegui me libertar, a mulher estava bem na minha frente, seus olhos negros penetrando minha alma. Ela levantou a mão, apontando para a estrada à minha frente. "Este é o seu destino", ela disse antes de desaparecer novamente na escuridão. Desesperado, pisei no acelerador com todas as minhas forças. O caminhão reagiu imediatamente, arrancando pela estrada como nunca antes. As sombras ao meu redor pareciam se estender e se contorcer, tentando me agarrar, mas eu não podia parar. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, as luzes da cidade começaram a surgir no horizonte, e a estrada se alargou, sinalizando o fim daquele pesadelo. Cheguei ao destino exausto e abalado, mas aliviado por finalmente estar livre daquela estrada maldita. Contar a história para os colegas foi, como sempre, recebido com ceticismo. Alguns me olharam com preocupação, outros com descrença, mas poucos entenderam a profundidade do que eu havia vivenciado. Desde aquela noite, evito aquela rota a todo custo. No entanto, mesmo com o tempo, as memórias daquela experiência ainda me assombram. Às vezes, durante viagens noturnas, sinto que algo me observa, escondido nas sombras das árvores, esperando por um momento de fraqueza. As vozes sussurrantes ainda ecoam na minha mente, lembrando-me de que há estradas que nunca devem ser percorridas e que, talvez, algumas rotas estejam destinadas a permanecer esquecidas. O que realmente aconteceu naquela estrada ainda é um mistério para mim. Seria uma dimensão paralela, um lugar onde almas perdidas vagam eternamente, ou talvez um portal para algo muito mais sombrio e desconhecido. Nunca saberei ao certo, mas uma coisa é certa: nunca mais desafiarei o desconhecido por mera curiosidade ou economia de tempo. Agora, quando me deito para dormir, evito pensar naquela estrada maldita. Mas, às vezes, os sonhos me levam de volta, onde a escuridão é densa e a presença da mulher do vestido branco é inescapável. Aprendi a respeitar as lendas e os avisos que antes ignorava, pois há lugares que deveriam permanecer ocultos, guardados por forças que não compreendemos. E você, acredita em histórias de assombração? Ou prefere continuar achando que elas são só invenções? Seja como for, lembre-se, nem todas as estradas levam a destinos previsíveis, e às vezes, o verdadeiro terror está escondido nas curvas que nunca imaginamos percorrer. Meu nome é Edvaldo, e desde que me entendo por gente, vivo na boleia de um caminhão. São quase 30 anos cruzando estradas, enfrentando tempestades, sol escaldante e madrugadas solitárias. Sempre considerei as histórias de assombração que ouvia de outros caminhoneiros como exageros ou invenções para passar o tempo. Mas, em uma dessas noites, algo aconteceu. Algo que me fez rever completamente o que acredito. Era para ser uma viagem rotineira. Eu tinha uma carga de alimentos congelados para entregar em uma cidade litorânea. O percurso seria longo, mas isso nunca foi problema para mim. Até prefiro dirigir à noite. Com menos carros na estrada, o silêncio me ajuda a focar e, para ser honesto, gosto da tranquilidade que só a madrugada oferece. Tudo corria bem até que, por volta da metade do trajeto, recebi uma mensagem no rádio de um colega que vinha na direção oposta. Ele me alertou sobre uma ponte interditada devido a uma enchente. Disse que havia um desvio possível por uma estrada de terra que cortava um trecho da mata. Segundo ele, era uma rota usada por moradores locais e economizaria algumas horas. Eu não conhecia aquele caminho, mas, confiando no colega, decidi seguir a indicação. Liguei o GPS, que indicava o desvio, e entrei na estrada de terra. No início, não vi nada demais. A estrada era estreita, ladeada por árvores altas,
e o céu parecia mais escuro do que o normal. Os primeiros quilômetros foram tranquilos, mas logo a atmosfera começou a mudar. A vegetação se tornava mais densa, e o mato invadia a pista. As árvores pareciam inclinadas sobre a estrada, formando um túnel natural que bloqueava até a luz dos faróis. Algo no ar parecia diferente. A temperatura caiu de repente, e um cheiro estranho de terra molhada misturado com algo apodrecido começou a invadir a cabine. Logo, percebi algo peculiar. As árvores pareciam todas iguais. Não importava o quanto dirigisse, eu sentia que estava passando pelo mesmo trecho repetidamente. O GPS começou a falhar, a tela travou, mostrando um ponto fixo, como se eu não estivesse me movendo. Enquanto dirigia, notei algo na beira da estrada, uma caminhonete velha, completamente abandonada, coberta por folhas e ferrugem. Parecia estar ali há décadas. Reduzi a velocidade para olhar melhor, curioso, e vi que havia alguém dentro dela. Ou pelo menos parecia haver. Era uma figura imóvel no banco do motorista, mas algo estava errado. Não consegui distinguir um rosto. Era como se a cabeça fosse uma sombra indistinta. Engatei a marcha e acelerei. Meu coração começou a bater mais rápido, mas tentei me convencer de que era apenas a minha mente pregando peças. A estrada começou a ficar mais irregular, e o silêncio lá fora era absoluto. Nenhum som de grilos, vento ou qualquer sinal de vida. Apenas o barulho do motor do caminhão quebrava o vazio. De repente, vi algo se mover à frente, no meio da estrada. Era uma mulher. Ela estava parada, usando um vestido branco que parecia brilhar sob os faróis, mas seu rosto estava coberto por longos cabelos negros. Reduzi a velocidade, tentando entender o que ela fazia ali, naquele lugar deserto. Abri a janela e gritei: "Tá tudo bem? Precisa de ajuda?" Ela não respondeu. Ficou parada por um momento, imóvel como uma estátua. Então, levantou a cabeça lentamente. Meu sangue gelou. O rosto dela era pálido, quase translúcido, e os olhos eram buracos fundos, sem vida. Um sorriso estranho se formou em seus lábios, um sorriso que parecia impossível, estendendo-se muito além do normal. Antes que eu pudesse pensar, ela deu um passo na minha direção. Sem hesitar, acelerei. Passei por ela, sentindo um frio sobrenatural dentro da cabine, como se algo tivesse entrado comigo. Olhei pelo retrovisor, esperando vê-la ficando para trás, mas ela não estava mais lá. A partir desse momento, tudo ficou pior. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho, emitindo uma estática que logo se transformou em vozes sussurrantes. As palavras eram incompreensíveis, mas pareciam próximas, como se alguém estivesse falando ao meu ouvido. As luzes do painel começaram a piscar e, de repente, o motor deu um tranco. O caminhão desacelerou até parar completamente. Fiquei parado no meio daquela estrada deserta, cercado por uma escuridão opressora. Tentei dar a partida novamente, mas o motor não respondia. Foi então que ouvi. Primeiro, parecia um som distante, como passos no mato. Mas logo ficou claro, alguém estava andando em volta do caminhão. Peguei minha lanterna e saí, tentando ignorar o medo crescente. A luz iluminava apenas poucos metros à frente, e as sombras das árvores pareciam se mover de forma estranha. Enquanto verificava o motor, ouvi uma risada baixa, vinda de algum lugar próximo. Me virei rapidamente, mas não vi nada. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. De repente, a lanterna falhou, deixando-me no escuro. Voltei correndo para a cabine, trancando as portas. O motor ligou de repente, sozinho. Engatei a marcha e acelerei o máximo que pude. As árvores ao meu redor pareciam se fechar, formando um túnel cada vez mais estreito. O rádio voltou a emitir sons, agora vozes claras que sussurravam meu nome. Após o que pareceram horas, vi luzes à distância. Era um pequeno vilarejo, com um posto de gasolina. Estacionei o caminhão, desci tremendo e fui até o frentista, que olhou para mim com preocupação. "Você veio pela estrada da mata?" perguntou ele, com a voz baixa. Assenti, ainda tentando recuperar o fôlego. Ele balançou a cabeça. "Essa estrada, muitos já falaram de coisas estranhas por lá.
Gente que desaparece, figuras que aparecem no caminho. Você teve sorte de sair vivo. Nunca mais passei por aquela rota. Até hoje, as memórias daquela noite ainda me assombram. E, às vezes, quando estou sozinho na estrada, sinto como se algo ainda estivesse me observando, escondido nas sombras.